Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos fazer a correção das páginas 212 a 215, que é uma atividade voltada para o conteúdo personificação, certo? Vamos lá. Lê este trecho de uma narrativa de Jorge Amado, A Estação da Primavera. Quando a primavera chegou, vestida de luz, de cores e de alegria, olorosa, de perfumes sutis, desabrochando as flores e vestindo as árvores de roupagens verdes. O gato malhado estirou de braços e abriu os olhos para pardos, olhos feios e maus, na opinião geral. Aliás, diziam que não apenas os olhos do gato malhado refletiam maldade, e sim todo o corpanzil, forte e ágil. De riscas amarelas e negras, tratava-se de um gato meia-idade, já distante da primeira juventude, quando amara correr por entre as árvores, vagabundear nos telhados, miando a lua cheia canções de amor, certamente picarescas e debochadas. Ninguém pôde imaginá-lo entoando canções românticas, sentimentais. Naquelas redondezas não existia criatura mais egoísta e solitária. Não mantinha relações de amizade com os vizinhos e quase nunca respondia os raros cumprimentos que, por medo e não por gentileza, alguns passantes lhe dirigiam. Primeira, a personificação é uma das figuras de linguagem mais empregadas pelos poetas como recursos estilísticos. Letra A. Nessa alternativa de ficção, os protagonistas são a primavera e o gato malhado. Pode-se afirmar que eles são personificados por quê? Sim, porque eles possuem características que os personagens não possuem, apenas no nosso imaginário. Segunda questão. Como os personagens são descritos, é dado maior destaque para suas características físicas ou psicológicas? Justifique sua resposta. A primavera vestida de luz, alegre, isso são as características, porque é voltado para a fisionomia e não para o psicológico. Perfumado. O gato vagabundo, mau e com os olhos feios, são atribuídas mais características da forma física de cada um, a fisionomia. Letra C. A linguagem objetiva ou subjetiva? Esclareça sua resposta. A linguagem é objetiva. É um texto que não possui opinião do autor. Mostra apenas palavras voltadas para o texto, sem opinião no caso do texto, não. Sem a opinião do narrador. Somente a narrativa. Letra D. Trata-se, portanto, de um texto literário em que se observam as seguintes características. Quais são essas características? Eu coloquei só a correta, que é linguagem conotativa e figurada. Aliás, linguagem conotativa ou figurada. Letra E. Essa narrativa se apresenta como um poema ou um texto em prosa. Por quê? Prosa. Linhas contínuas, essa é a justificativa que ele nos dá da prosa. Prosa. Linhas contínuas estabelecidas em parágrafo. Segunda questão. Podemos observar que o texto consiste numa narrativa em que os personagens não são pessoas, mas agem como se fossem. Nesse caso, uma estação do ano, a primavera, e um animal, o gato malhado, foram personificados. Identifique trechos em que ambos se comportam como pessoa. Nós temos a primavera, que ele dá características de perfumada e vestida, e o gato, que ele é mau e é vagabundo. Página 214. Leia o poema e, a seguir, responda as questões de 1 a 4. Texto 1. Receita de acordar palavras. Palavras são como estrelas, facas ou flores. Elas têm raízes, pétalas e espinhos. São lisas, ásperas, leves ou densas. Para acordá-las, basta um sopro em sua alma. E como pássaros, vão encontrar seu caminho. Primeira questão. Por que as palavras são comparadas a estrelas, facas ou flores? Porque as palavras podem brilhar, ferir e perfumar, dependendo de como você fala. Segunda questão. Qual é a receita